eu já estou com mais uma doutora. Eu até comentei com vocês esses dias a respeito dos médicos, né, daqui do Hospital Opecan de Umuarama. Gente, que turma de jovens, pessoas maravilhosas que moravam em Umuarama, viajaram, foram estudar fora, como a nossa amiga aqui, né, a doutora Aruana Legnani. Abraço, doutora Legnani, saudades. Ela também faz pouquinhos dias, acho poucos meses que está aqui, e nós estamos apresentando todos os novos médicos para vocês, novos em todos os sentidos, né? E trabalhando muito, mostrando o seu trabalho, salvando vidas. Eu falo assim que são os anjos da guarda da área da saúde, principalmente no que diz respeito, né, à oncologia, que trata dessas doenças um pouquinho mais complicadas, que é o câncer, que ainda assusta muita gente. É o bicho-papão que eu sempre falo. E conforme os novos médicos vão chegando, nós vamos apresentando a vocês. A doutora Érica, que eu entrevistei esses dias, ela deu 2 entrevistas. Olha, eu recebi muitos recados, muitos elogios e também felizes por ter uma nutróloga na cidade de Umuarama. Eles falaram assim, nossa, tem cidade aí de 300 mil habitantes que não tem uma nutróloga. E Umuarama, com 106 mil habitantes, nós temos a graça de ter uma nutróloga, né? E hoje nós temos uma hematologista, doutora Aruana Legnani. General, viu? Aruana General Legnani. Eu já entrevistei, né? Gente, sobrenome de general, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos conversar com ela, vamos conhecer um pouquinho, vamos ver tudo o que dá para se fazer na área dela, tá bom? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Bom, hematologista, eu acho que eu nunca entrevistei ninguém em Umuarama, nem sei se tem. Tem? Tem sim, o Dr. Marcos Paulo, né? Ele é hematologista, atende os pacientes, né? Então, quer dizer que são 2 na cidade? São 2. Uhum. É uma área que tem pouca gente, né? Tem. Como reumatologista. Isso. Também não tem muito. Não, nos grandes centros a gente já vê bastante, né? Mas assim, mais para o interior mesmo são poucas pessoas. Uhum. Agora vamos falar, doutora Aruana, a respeito. Hematologia. O que é o teu trabalho dentro do Hospital Opecan? Então, a hematologia, ela envolve as doenças do sangue, né? Então, as células do sangue são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, qualquer doença que envolve qualquer uma dessas células, que a gente faz o tratamento. E dentro da hematologia nós temos a área benigna, né, que são as anemias, que existem muitas causas para anemia, né? Eu costumo falar que a anemia ela nunca é um diagnóstico, ela sempre é um sintoma. Então, quando o paciente vem com uma anemia, a gente sempre tem que descobrir o porquê que ele tem essa anemia, o que está por trás da anemia. Também temos na parte benigna o problema de plaquetas, que muitas vezes é a púrpura, né? E tem algumas doenças outras benignas também. E dentro da hematologia existe a parte maligna, que a gente fala que é a parte oncológica, que envolve os linfomas, né? Existem 2 tipos de linfoma, os principais, né? O linfoma de Hodgkin e o não Hodgkin. Tem também as leucemias agudas e crônicas e mieloma múltiplo, que são as doenças mais conhecidas e são mais comuns, né? Então, a gente faz o tratamento dessas 2 partes aqui, tanto da parte benigna quanto da parte maligna. Agora, esses 2 tipos de linfoma, por exemplo, tem o grave ou menos grave? O que é? Não. A diferença dos linfomas está na parte da biópsia. A gente só consegue saber qual... porque eles diferem no tratamento. Os 2 são feitos com quimioterapia, mas eles diferem no tipo de quimioterapia. E o diagnóstico, muitas vezes, é feito por biópsia. Então, apenas a histologia da célula que a gente consegue saber qual dos 2 tipos de linfoma. Lógico, existem muitos tipos de linfoma, esses são os subtipos os principais, e dentro deles existem vários subtipos. E cada um difere no tratamento, tem alguns mais agressivos, alguns mais indolentes, que a gente chama, mas o diagnóstico é somente feito por biópsia. Curável? Curável. Muitos curáveis. Uhum.
Porque eu tinha ouvido falar, né? Nossa, a pessoa que tem câncer de linfoma, não sei o quê, não tem cura, é paliativo, faz tratamento, vai se tratando, mas não tem cura. Então, quer dizer que isso é um mito. É um mito, tem cura sim, lógico, tem muitos linfomas que eles acabam sendo muito mais agressivos e mesmo com quimioterapia às vezes é um pouco difícil da gente, né, lidar com a doença, mas é curável sim, muitos linfomas são curáveis. Como é bom ouvir essas coisas, né? Outro assunto também que eu já vi assim, muitas mães falar, que a criança que tem anemia, a pessoa que tem anemia, vira uma leucemia. Não, a anemia, como eu falei, existem muitas causas para anemia, então a gente tem sempre que investigar por que da anemia. Muitas leucemias, elas se manifestam como uma anemia, né? Então, por isso que quando o paciente já chega com anemia, a gente faz toda a investigação. A gente começa pelas deficiências de vitamina, por algumas outras doenças crônicas que podem causar anemia. A causa pode ser alimentação? Pode também, né? Então, assim, uma anemia que é benigna ou por deficiência de vitamina ou alguma outra doença crônica, ela nunca vai virar uma leucemia. Agora, algumas doenças malignas, principalmente a leucemia, ela pode vir manifestada como uma anemia. Aí é porque já existe a doença mesmo, e não que uma anemia benigna se transformou numa leucemia. Leucemia, que é o câncer no sangue, né? Que daí é o corpo todo também, né? Porque nós temos, claro. É curável? É curável. Existe a cura para a leucemia, mas a leucemia ela é uma doença aguda, né? Porque nós temos dois tipos, nós temos a leucemia aguda e a leucemia crônica. A leucemia crônica, ela não é curável, mas a gente consegue controlar muito bem com os tratamentos. A leucemia aguda, ela tem cura, mas muitas vezes é uma doença mais agressiva que requer muito mais cuidado. Ela é um pouco mais difícil de tratar, mas existe a cura sim. É tratado com quimioterapia também? Com quimioterapia. Uhum. Faz rádio, faz quimio, faz rádio, tudo? Não, faz só quimioterapia. Não existe radioterapia para leucemia, né? É só com quimioterapia endovenosa. Mas a pessoa que tem também a leucemia, ela tem que constantemente fazer os exames, lógico, que tem todo um tratamento, talvez para o resto da vida, né? Mas também tem que fazer exames com frequência. Sim, é feito todo um protocolo, né? A gente faz o tratamento de quimioterapia, sempre a gente explica para o paciente como que envolve o tratamento. É um tratamento demorado, às vezes leva anos até se terminar todas as fases do tratamento. E depois de todo o tratamento feito, a gente acompanha, faz sempre o acompanhamento, porque existe um risco sim da doença voltar, mesmo depois de todo o tratamento. Então a gente faz o acompanhamento com consultas, com hemogramas, praticamente aí para o resto da vida, pelo menos uma consulta ele vai fazer por ano. Quando a gente fala desses assuntos, de leucemia, anemia, eu já ouvi assim, muitas situações, vinho e ferro. Pegar um ferro enferrujado, ou prego enferrujado e deixar ferver no vinho. Panela de ferro, procurar cozinhar, procurar fazer a sua comidinha em panela de ferro. Vamos perguntar para ela agora se isso procede, né? Porque claro que tem os seus medicamentos que contêm ferro e tem alimentos que contêm ferro também e que muitas pessoas não dão valor para isso. Às vezes em casa, plantado, né? Lá na nossa horta, tem produtos que contêm ferro. Mas muita gente também não acredita, prefere esperar que um dia aconteça a situação e vão para o medicamento. Por que não prevenir, né? Nós temos como prevenir? Vamos prevenir, então. Isso tudo procede? Então, da alimentação, sim, né? Principalmente alimentos que contêm ferro. Mas muitas vezes, quando o paciente tem uma anemia pela falta de ferro, a gente tem que investigar por que essa falta de ferro.
E alguns pacientes podem ter uma deficiência na absorção do ferro. Então, não vai adiantar ele comer alimentos que contenham muito ferro ou, né, às vezes, se ele já tem a deficiência, porque aquilo ali não vai absorver. Então, algumas causas de anemia por falta de ferro tem que ser feito com reposição do ferro endovenoso. Mas muitas das anemias pela falta de ferro, o tratamento mesmo é com ferro via oral, cuidar mais na alimentação, né? Qual comida assim que a gente pode comer assim? Feijão, acho que contém, né? O que a gente pode comer? Feijão, carne vermelha, carne de frango, e principalmente essas verduras verdes, né? As folhas verdes escuras, contém bastante ferro. Viu, gente? E tudo gostoso. Nada ruim, nada ruim. O vinho. O vinho não contém uma quantidade de ferro muito adequada, não. Mas pela alimentação mesmo das outras comidas, né? Que a gente sabe como o feijão, a carne e esses alimentos, as folhas verdes. Bom, a gente já ouviu tantas histórias assim de câncer e tudo mais, né? Mas a leucemia é algo sempre que nos assusta muito, muito, muito. E principalmente quando envolve criança. Não é verdade? Doutora, o tratamento da criança, do adulto para uma criança leucemia é igual? Não, é diferente. Tanto que a minha especialidade é apenas de adulto, não envolve criança. Há diferença. É o paciente, a diferença assim na questão da quimioterapia, né? Em questão de dose, em questão de alguns protocolos, porque no tratamento dos cânceres hematológicos a gente lida muito com protocolos de quimioterapia, que envolve não só uma medicação, e sim um conjunto de medicações. Por isso que a gente chama de protocolo. E em crianças, a leucemia mais comum é a linfóide aguda e existem protocolos diferentes para a criança e para o adulto. Então, daí já não é o mesmo tratamento. Às vezes a gente se pergunta, né? Um adulto, 40, 50 anos, tudo, né, ter uma leucemia, já viveu bem e tal, né? Às vezes relapso na alimentação e tudo mais. Agora, e criança, né? Eu estava conversando com a doutora Érica esses dias. A criança já tem leucemia com 2, 3 anos, 4 anos. A gente se pergunta, será que já nasce com isso? Não, ela desenvolve, porque a leucemia, ela é uma doença, é uma alteração genética, então não existe uma prevenção, não existe algo que você fez ou deixou de fazer para desenvolver a leucemia. Me perguntam assim, na alimentação, algum medicamento para prevenir, isso não tem. Então é uma alteração genética. Quem então, está predisposto a ter, terá. Predisposto a ter, terá. Por um erro da genética da célula, né? Então, nasce uma célula errada, ela vai se desenvolver, vai desenvolver a leucemia e... Verdade. O leite materno contém ferro? Contém. Mamães, vamos amamentar. Contém. Não estraga o peito, viu? Quem vai ser mamãe pela primeira vez, amamente. Bem pelo contrário. Você vai ficar com o peito muito mais bonito. Porque tem mulheres que não querem amamentar porque vai cair, vai ficar flácido. Não. Saúde em primeiro lugar do seu bebê, né? Com certeza. Sempre. Com certeza. Você não tem filho? Não tenho. E nem namorando está? Não, sou casada. Parece que tem 15 anos, né? Sou casada. Mas não tem filho ainda? Não tenho. Então, tá bom. Doutora, os exames, você como hematologista, todas as pessoas que chegam aqui na OPECAM, então vão fazer o exame de sangue, né? Vão fazer o exame de sangue, porque quem chega aqui já chega com o histórico. Com alguma alteração. Com alguma alteração já, então é feito. Agora, o exame é feito aqui ou é mandado para fora? Não, são todos feitos aqui, né? Os hemogramas ou os exames de sangue, tudo aqui. E aqui também é feito o exame da medula óssea, né? Quando a gente não consegue, pelos exames de sangue a gente não acha o problema, a gente tem que ir lá na fábrica do sangue, que é a medula óssea, para saber o que está acontecendo. Então aqui a gente faz o exame que é a biópsia da medula óssea. Falar em medula, vamos falar para o pessoal. Muita gente acha que é osso. Medula óssea é o osso, que é o osso que tem que doar. Vamos falar para o pessoal de casa o que é medula, doutora? Então, assim, dentro do osso nós temos a medula óssea. Então, nos nossos ossos, principalmente do quadril, esse do peito, que é o externo, as costelas, dentro do osso existe sangue.
E lá que é a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Então, quando fala doação de medula óssea, é dentro do osso. A gente tem que fazer uma punção no osso para lá dentro coletar o sangue, né? E é assim também que é feito o exame da medula óssea. Então, você faz esse exame também? Faço, a biópsia de medula óssea. Então, o que é esse exame? A gente, dentro do osso, faz uma punção com agulha no osso. Lá dentro a gente coleta uma amostra desse sangue, que é a medula óssea, para ser analisado. Explicado, viu, gente? É dentro do osso, não é o osso, a medula. Agora, quando você faz isso, porque nós temos o centro aqui também, né, para as pessoas doarem. Você também já reserva alguma coisa ao tipo do sangue, isso, aquilo, para uma doação futuramente para alguém? Não, porque esse é só do exame. É só do exame, nada mais. É só o exame, nada mais. Como que é feito essa avaliação para possível doação? Então, é feito por amostra de sangue periférico. A gente não precisa ir dentro da medula para pegar uma amostra do sangue. Então, você pode ir num banco de sangue, falar, eu gostaria de me cadastrar para ser doador de medula óssea. Então, é feito uma coleta de sangue periférico mesmo, da veia, e eles analisam por ali, depois fica armazenado num banco os teus dados para saber, né, quando você for um possível doador, possivelmente compatível com alguém para fazer a doação. Aqui no Hemonúcleo dá para fazer isso? Dá. Uhum. Assim. Viu, gente? Nós podemos salvar vidas também, né? E é muito bom, é gratificante. Eu, quando o médico falou assim, você pode ser doadora de um órgão para sua filha, gente, é uma felicidade enorme. Você não para, nada passa pela sua cabeça, assim, nossa, ela vai viver e eu vou morrer, porque eu vou ficar com um órgão só, que é o rim, né? Mas bem pelo contrário, olha, eu conheço gente que já doou o rim já faz mais de 20 anos e vive muitíssimo bem. Tanto o doador quanto o receptor, né? Vive-se muito bem. Então, não tenha medo nunca de doar um órgão. Se você tem 2 e tá bom, doa um se precisar. Olha, é triste, quando eu estava lá em Curitiba, no Angelina Caron, de pessoas, de médicos falarem, enfermeiros, que às vezes tem uma pessoa doente na família, mas a família tem medo de doar. A família sabe, o pai ou a mãe tem medo de morrer, vai doar o órgão, vai morrer. Então, isso é muito triste, né? A própria família não salvar a vida de um integrante da família. E isso acontece, viu? Infelizmente, acontece. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você dar o teu recado também para o pessoal, porque nós chegamos muito bem, Campo Mourão, Canal 36, um abraço para vocês, Campo Mourão, e também Assis. Um abraço para vocês, Palotina, Casa Branca, Serra dos Dourados e todos esses municípios. E Cruzeiro do Oeste também, né? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. O pessoal do Laios, lá de Cruzeiro do Oeste, um abraço para vocês. Vocês falaram para mim ir ali também fazer matéria com vocês, né? Mas qualquer hora dessa, eu e o Denis aparecemos ali para jantar com vocês e fazer uma matéria bem bacana também do Laios, que também faz muita coisa boa e bonita para o povo. Eu vou deixar você à vontade para você dar teu recado. Não, só agradecer, né, ao PECAM pela oportunidade de estar aqui trabalhando. Ele foi te buscar? Recebi o convite. Na verdade, quem me ajudou foi o Dr. Rodrigo, oncologista, né? Ele que me indicou para o pessoal aqui. Fui muito bem recebida, o pessoal aqui muito bacana, o hospital muito bom. E estamos à disposição para quem quiser vir para o PECAM, para ser tratado, né? Na verdade, assim, eu acabo recebendo muito de encaminhamento, né? Porque, às vezes, o paciente sente alguma coisa, vai procurar um médico na unidade de saúde. Então, assim, se tiver qualquer alteração de exames, de hemograma, que a gente faz toda a investigação aqui, né? E serão muito bem-vindos.